sou Andréa Valério e você está no Conexões Eternas Podcast. Minha convidada de hoje, ela tem 74 anos, 3 filhos, 3 netos e ela foi professora aos 15 anos. Receba hoje Elza Botelho Manieri. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Eu falei assim, Elza, eu vou contar a tua história ao longo do episódio. Porque essa eu acho que quem ouviu 15 anos sendo professora vai querer ouvir até o final. Porque tem muita história para contar, né? Tem, né? Muita coisa para contar. E sabe o que eu quero começar perguntando para você? Você já viveu muitas coisas. Desde pequena lá. E se você pensar hoje assim, puxa vida, como eu desejo que as pessoas lembrem de mim? Qual que é a lembrança que eu quero que elas estejam de mim quando eu não estiver mais aqui? Olha, a lembrança que eu quero deixar para a família, para meus filhos, para os outros, para os amigos, é a minha alegria de viver. Que hoje ainda uma amiga minha falou assim que gosta de conversar comigo porque eu só vivo rindo. Eu falei, eu não tenho motivo para chorar. Eu sou feliz. Para que chorar? Para que viver de cara ruim? Então eu quero deixar essa alegria minha para todos que me conheceram e que me conhecem. Olha que delícia! Nossa, já começando, né? E aí, Elzinha, você começou lá... Você foi filha única? Não. Foram quantos irmãos? 5. Éramos em 5, né? Uhum. Já faleceu uma, agora somos em 4. Faleceu uma que você falou para mim que foi muito significativo. A perda dessa irmã, né? Mais que do pai e da mãe. Interessante isso. É porque nós duas crescemos juntas, né? A irmã mais velha já era mais mocinha, né? E nós duas fomos assim perto, a idade. A gente brincava junto, a gente passeava junto, fomos crescendo junto, né? E sentávamos na área da casa e conversava, falava dos namoradinhos, das coisas. Então ela era muita coisa para mim. Entendi. Eu tenho uma irmã assim também. Eu tenho uma irmã que é muito especial para mim. Eu vou chorar. Minha irmã eu aprendo muito com ela. Uma pessoa incrível. Então eu entendo o que você quer dizer. Elzinha, e antes dos 15 anos, como foi um pouquinho? Conta rapidinho assim. Antes dos 15 anos, o que você fez? Brinquei. Que delícia. Brinquei. A gente morou até meus 13 anos numa fazenda, onde meu pai era administrador e minha mãe trabalhava assim, cozinhando para a peãozada, lavava roupa para os peões. E eu não tinha o que fazer, né? Porque eu era criança. Então eu não podia nem pegar aquelas panelas enormes, né, para lavar. Aí eu brincava de casinha, fazia comidinha nos fogãozinhos feitos na terra. Que delícia. Brinquei muito, muito. Eu, minha irmã e a turma da fazenda. Aí depois, aos 13 anos, nós mudamos para o sítio do meu pai, que fazia fundo com essa fazenda. Então só foi mudar de uma água para outra. Aí o bicho pegou. Eu tive que ir para a roça trabalhar. Ajudamos meu pai a plantar café. Eu e minha irmã traçava com traçador as madeiras para tirar do meio do caminho, para fazer o carreador do sítio, para poder passar alguma coisa. Carregava aquelas madeirinhas para cobrir os cafezais, né? E trabalhei até os 15 anos. Aí eu falei, eu não quero isso para mim. Eu vou dar aula. E fui, só com 4º ano primário. Aí, no final do ano, eu comecei em agosto. No final do ano, eu falei, eu preciso estudar. Já abriu. Elza, deixa eu só fazer um parênteses. Espera aí. Como assim, com 15 anos, você foi dar aula?
Lá na fazenda, Não, no sítio do meu pai já. no sítio do teu pai. Você foi dar aula pro pessoal que... Da água lá, da região dos sítios por ali, né? Aham. É, E isso já estava dentro de você. Você vou dar aula. Da onde surgiu isso? É porque você pensa assim, né? 15 anos é uma menina ainda. E eu era criança de tudo. Não sei como que eu consegui, né? E já fazia 3 anos que eu tinha terminado o 4º ano primário. Nunca mais tinha pego em nada. Aí fiz um cursinho de orientação, né? Pedagógica. E com isso eu terminei aquele ano dando aula. Meus alunos passaram tudo. As que se reprovou 1 ou 2, que naquele tempo eu reprovava. Aí eu fui estudar o ginásio. Meu pai falou assim, como que você vai estudar? Como que você vai? Falei, eu vou andando. O dia que ele ia, ele me levava numa carroça. Ele entregava leite na cidade e eu ia com ele. O dia que ele não ia, eu ia assim mesmo. Eu ficava na beira da estrada até passar alguém que me levasse. Né? Ou se não, tinha um menino que morava de frente, que ia a pé, e eu ia com ele. Que era mais ou menos quanto tempo você andava? 1 hora. 1 hora. 1 hora puxado para chegar na hora certa no ginásio. 1 hora para ir? 1 hora para ir, 1 hora para voltar. Aí chegava em casa, 12:00 e pouco, comia correndo aquela comidinha esquentada no fogão a lenha que estava ali estorricando. E já ia para a escola dar aula, chegava às 5:30. Tinha que acender fogão de lenha para minha mãe chegar da roça e fazer janta. Tratar dos porcos, pôr água para os porcos, para as galinhas, para as vacas, para tudo. Até minha mãe chegar. Uau! Para esperar o outro dia. Repetir tudo de novo. E isso durou 4 anos? Ali Mais ou naquele menos, né? lugar, 4 anos. Aí quando eu terminei o ginásio, aí eu me casei. Porque quando eu entrei no ginásio, eu conheci meu marido. E nós estudamos 4 anos juntos na mesma sala. Aí nós casamos, eu fui morar no sítio do meu sogro, que em outro município. Aí ele dava aula numa escola e eu na outra. A dele era do município de São Tomé e o meu de Japurá. Então a escola ficava de frente. Aí nós íamos nós dois. Então, dos 19 até quantos anos? O casamento durou Eu casei 42 anos. anos. É. Sabe por que eu estou perguntando isso? Que eu quero muito saber. Eu falo assim, como se vive tanto tempo junto? Posso te perguntar uma coisa? Se quiser, eu fico curiosa. Como que é o dia a dia de pessoas, de casais que duram tanto tempo? Vocês brigavam? Não. Não brigavam. Eu, no começo, eu era muito ranzinza, né? Casei com 20 anos. Com 21 já tive minha primeira filha. Trabalhava e estudava. Aí fui fazer o 2º grau depois que eu tive ela, né? Que eu fui morar lá com meu sogro. A gente ia de jipe para a cidade. Dava uns 17 quilômetros da cidade. Com 15 dias que minha filha nasceu, eu comecei a levar ela na escola comigo. Eu comprei um carrinho, que naquele tempo era um carrinho de pano, não tinha nada dessas coisas chique hoje, né? Aí eu levava a minha cunhadinha de 7 anos, ela ficava lá para fora cuidando da minha filha. Quando eu escutava ela chorando, às vezes estava no meio de uma aula de português, meu professor parava e me dava uma olhada assim, fazia. Eu saía pé ante pé, ia lá, pegava ela, punha no seio para mamar e entrava e assistia o resto da aula dando mamar para minha filha. Aí, quando eu terminei o 2º grau, eu já tinha o meu filho. Também foi muito sacrificado. Mas venci essa etapa. Aí só fui trabalhar, fui melhorando a vida. O trabalhar, né? Então, você dava aula, aí você casou, continuou dando aula? Continuei dando aula. Muito bem. Aí teve aí
Você precisou fazer concurso? Ou você ia fazer... Sim, no dia que eu tive minha filha mais velha, foi o concurso da prefeitura Pois é. para escolha de vagas. E eu perdi. Aquele ano eu fiquei sem vaga. E não teve justificativa? Não teve jeito. Aí, quando foi no outro ano, eles seguiram a mesma classificação. Eu perdi de novo. Fiquei 2 anos sem. Passamos, como diz, o que o diabo amassou com o rabo. Mas venci. Meu pai ajudou muito a gente. Só meu marido trabalhando, né? Ganhando Na época, ele ganhava R$ 190 para tratar de uma família. Mas meu pai me trazia feijão, me trazia arroz, me trazia leite. Ele trazia o leite todo dia para minha filha. Então, me ajudou muito. Aí depois comecei a dar aula de novo, aí fui até... Aí melhorou tudo. Aí meu marido entrou no banco, largou de dar aula, entrou no banco. Aí, só chuvas de bênçãos. Você gostava de dar aula, né? Muito, muito. O que você gostava mais no dar aula? Você gostava da aula para criança? Você gostava da aula de alguma matéria especial? O que eu mais gostava era das crianças. É? Eu sempre chegava na diretora e falava assim, eu quero uma classe de 1ª série. E ela falava assim, ai que bom, porque ninguém quer a 1ª série, só você. E, alfabetização, né? e eu gostava das crianças, porque eu ia educando eles do jeito que eu queria, sabe? Quando eles passavam para o 2º ano, que era outra professora, todo mundo vinha falar para mim, ai, mas teus ex-alunos são tão bonzinhos. Mas que eu ensinava, né? Então, eu gostava muito. E até hoje, eu amo criança. Você tem 3 netos? 3 netos. Qual a idade deles? A mais velha está com 17 anos. Ah, já está grande. E os 2 mais novos, o menino está com 6 e a pequenininha está com 2. Ah, xodozinhos. Nossa, é meu tudo. Xodozinho. Meu tudo. E aí, então, você perdeu a vaga. Aí você perdeu a vaga de novo. Aí teu marido falou, vou pro banco. Aí vocês mudaram de cidade. Aí saímos do sítio, fomos para a cidade. Né? Aí depois que ele entrou no banco, ele falou assim, agora vamos até alugar uma casa melhor, né? Porque a gente morava num cubículo. E aí alugamos uma casa melhor, compramos televisão, sofá, coisa que eu não tinha, né? Aí foi melhorando a vida e... Aí eu falei, enquanto a gente não comprar uma casa para morar, eu não paro de dar aula. O dia que nós compramos uma casa, aí eu parei de dar aula. É. E como que foi isso? Viver muito tempo lá no sítio, na fazenda, e vir para a cidade. É gostoso isso? Foi boa essa transição? Olha, foi boa pelas condições de vida que deu para gente, né? Porque o trabalho, né, ficou mais fácil para gente. Mas a saudade que eu tenho do sítio é até hoje. Não é? Nossa, minha infância foi muito boa, minha adolescência foi maravilhosa. Meus anos de sofrimento de estudar a pé ali, né? Eu tinha medo de ir sozinha, quando tinha que ir sozinha. Nossa, meu coração pulava. Aquele tempo a gente encontrava boiadas na estrada. A gente corria para o meio do café, sumia no meio do café e voltava correndo para chegar em casa na hora de eu ir para a aula, né? Então, tudo isso foi sofrimento. Mas eu tenho saudade assim mesmo. Ao ar livre, liberdade, né? Liberdade. Muito gostoso. Eu gosto também de fazenda, de ar livre, de barulho de grilo. Adoro barulho de grilo. De sapo. Ai, lembro da chácara, barulho de sapo. Eu falo assim, Andréia, né? Lá em casa eu falo assim, como assim barulho de sapo? Eu falei, eu lembro e tenho saudades. Tenho saudade de todo mundo junto, aquela chuva caindo lá fora, né? Barulho da lenha, não é? Clique, clique, clique. Eu falo assim, ai, gente, é demais, é demais. Poder ter... pouca gente dá valor nisso, né?
E eu tenho muita saudade disso. Mas não sei se eu voltaria a morar no sítio. Hoje é mais difícil, né? É. Então não sei. Agora a gente já vai passear, Ah, agora é só passear. não é? E trabalhar também, né? No sítio? Não, em Não, casa. eu digo no sítio. Ah, no Agora a gente já sítio, vai no sítio passear. Sim, só passear. Não é? É, infelizmente, eu não tenho nenhum parente que mora em sítio. Ah, também não. Também não. Mas é tão gostoso a gente ter essas lembranças, né? Lembrança de criança. Muito bom. A gente ir coletando lembranças. A gente Diz vai... que a gente não pode ficar pensando no passado. Eu falo, mas quando o passado não foi bom, né? Agora eu só tenho lembranças boas, por que não eu pensar no meu passado? Ah, a gente faz... O passado nos constrói, né? É, O presente também. Mas eu penso assim, mesmo as coisas ruins nos fizeram crescer. As coisas ruins, por mais que você passou dificuldade, hoje você conseguiu olhar para trás e dizer assim, tudo bem, eu passei por aquilo, mas hoje eu tô bem. Eu agradeço por ter passado. Porque provavelmente se você não tivesse ido estudar, como teria sido? Eu não tinha passei... nem continuado dando aula, né? Pois é. Porque eu não sabia mais coisas ali, então tinha... Né? Mas... Não teria conhecido o marido. Não. Ah, tá vendo? Olha aí. É, e foi um marido, nossa, maravilhoso. Conta mais disso. Conta como que é. O que a gente pode fazer para viver 42 anos ou mais, né? Junto. Qual que é o segredo? Qual que é o segredo? É a gente poder entender como é o homem. Ah, Porque o homem, ele é diferente de nós. Nós temos mais capacidade para entender, para compreender as fraquezas do outro. E o homem, para ele, tudo tá bom. Eu penso assim com a minha experiência, né? Não sei se são todos, hoje é assim. E quando eu pensei, não adianta mais eu querer mudar ele. Eu vou ter que mudar. Comecei a entender. Se ele falava uma coisa, eu, né, ficava quieta. Ele nunca falava nada para mim. Eu perguntava para ele, vamos comprar tal coisa? Ah, eu sei que sabe. Vamos fazer tal coisa na casa, assim? Ah, eu sei que sabe, veja lá. mas isso Então, era bom? às vezes não. Aham. Porque eu queria a participação dele, sabe? Me dar opinião, crescer junto comigo. Aí, quando eu parei de dar aula, eu pus uma panificadora. Peraí. Calma lá. Você tá ali com ele, daí você chegou para ele, vou abrir uma panificadora? A história foi assim. Ah. Eu parei de dar aula, eu achei que eu ia viver uma vida de madame, né? Graças a Deus, a gente comprou uma casa muito boa no centro da cidade. Ele ganhava bem, ele era muito bom para mim. Eu esperava ele vir do banco para me levar no mercado, que não dava 500 metros da minha casa. E eu achei que eu fosse viver assim, sem fazer nada. Mas quem diz, eu não aguentei. Aí um dia eu falei para minha mãe, falei, mãe do céu, eu não aguento mais ficar sem o meu dinheiro. Ela falou, por que você não fala para ele? Aí eu falei, ele chegou à tarde, eu falei, eu não aguento mais ficar sem o meu dinheiro. Eu toda a vida tive o meu dinheiro. Ele falou assim, mas eu não te dou à vontade. Ele trazia um talão de cheque para ele e um para mim, toda vez que chegavam os pagamentos. Eu podia gastar o que eu quisesse. E eu falei, não, mas esse dinheiro é seu, esse dinheiro não é meu. Aí ele ficou até bravo, falou, mas esse dinheiro é nosso. Mas aí eu falei assim um dia, o que eu vou fazer para eu conseguir o meu dinheiro? Eu falei, já sei o que eu vou fazer. Não sei se você sabe o que é espera marido. Já teve caça-marido em Curitiba. Espera marido, é um bolinho que a gente faz de massa de pão. Não conheço esse. Não. Um dia eu vou fazer para levar lá para nós. Aí eu peguei e falei assim, eu vou fazer espera marido e vou oferecer para os outros. Eu vou vender. E fiz
uma bacia assim, né? Pus um pouquinho em cada saquinho e mandei meus filhos entregar nas casas. Falei, esse você leva para fulano, esse para fulano, esse para fulano. Fala que é tanto. Se quiser, eu vou vender por quilo. Menina, no outro dia todo mundo queria. Aí eu comecei a fazer, minha mãe já veio me ajudar. Teve dia de nós fazer 16, 18 quilos de espera-marido. Aí eu andava com os bolsos cheios de dinheiro. Eu estava feliz da vida. Pedi e recebereis. Você viu? Uhum. Aí meu marido falou assim, a gente podia arrumar a garagem aí para você pôr um lugar para você fazer isso. Aí eu já comecei a fazer bolo, pizza, pãozinho, tudo quanto é coisa. Aí arrumamos a garagem, compramos os materiais e pus uma panificadora na garagem. Menina, mas eu vendia tanto. Teve um dia das mães que eu fiz 32 bolos. E eu falava assim, ai, esse aqui é nosso para amanhã. Chegava uma pessoa, ai, você não tem um bolinho aí? Tá, vai, leva esse aí. Corria para a cozinha, fazia outro e punha. Esse é nosso, eu não vou fazer mais. Vinha outra pessoa. Fiz 32 bolos. Sozinha? Eu e minha mãe. Nossa! Eu e minha mãe. Aí, mais para frente, eu tive que arrumar funcionárias. Teve vezes eu ter 5 funcionários. Mas aí, quando veio o Collor, né? Aí eu cansei. Falei, ai, eu não vou ficar trabalhando com tão pouca coisa assim. Aí eu fechei. Fechei e na mesma garagem pus uma sala de costura. Meu Deus do céu. Fui costurar roupinha infantil. Arrumei um viajante. Tá, peraí. Tá, não vou fazer mais panificadora. E da onde que surge isso? Tá, agora eu vou costurar. Sei lá, me bate assim, parece que uma coisa vem vindo assim, me entra na cabeça, que faça que vai dar certo. Entendi. Tudo que eu fiz até hoje deu certo. Aí fui costurar essas roupinhas de criança. Fazia aqueles vestidinhos assim, tudo parecendo um chuchuzinho, sabe? Coisa mais linda. Aí um viajante pegou para vender. Aí eu não dei conta. Aí eu não dei conta que ele vendia muito. Ia para o Mato Grosso, vendia tudo minhas roupinhas. Meu Deus do céu. Tá, dali uns dias eu parei. Fui fazer um curso de pintura em tecido. Fui fazer tudo manual, curso, né? Tudo manual. Tudo manualidades. Fiz o curso de pintura em tecido. De repente, eu comecei a dar aula de pintura na minha área da casa. Assim. Eu tinha 20, 30 alunas direto. Aí me convidaram para eu ir dar aula em São Tomé. É 7 quilômetros longe a cidade uma da outra. Eu fiquei 5 anos dando aula em São Tomé. Ia 2 vezes por semana e um dia ainda dava lá em casa. Distância? E tinha que ir de ônibus, né? Às vezes eu pegava uma carona, todo mundo era conhecido, né? Às vezes, depois mais para frente, o Luiz ia me buscar. Todo dia à tarde ele ia me buscar. E assim fui, fazendo minhas coisas. Quando eu terminei esse curso, parei com esse curso porque nós íamos mudar para cá. Vendemos a casa, meus filhos já estavam aqui, a pequena queria estudar. Vendemos a casa para comprar um apartamento aqui para mudar. Meu marido aposentou no dia 30 de setembro. No dia 20 de novembro, ele sofreu um AVC. Aí eu com a mudança toda empacotada para mudar para cá. E aí estragou tudo, né? Mas aí viemos assim mesmo, na formatura da minha filha, que era em janeiro. Ficamos já aqui, compramos um apartamento, tudo. E nisso passou 15 anos e 4 meses ele sem andar. Meu Deus. E eu dando banho, né? Cuidando, levando para fisioterapia 3 vezes por semana nesses 15 anos. Então,
Hoje eu agradeço muito a Deus pela vida que eu tenho. Porque se eu fiz para Ele, hoje eu estou colhendo. Eu fico boba, todo mundo falava assim, ai, não sei como você aguenta essa vida. Se fosse hoje, eu tinha largado. Eu falava, não, eu jurei na frente do altar que eu ia ser na saúde e na doença, né? E cuidei dele até que ele faleceu. E meus filhos também sofreram muito, né? Aí os 2 mais novos foram para os Estados Unidos, disse que não aguentava ficar naquela vida. E eu fiquei cuidando. Ah, eles foram quando o pai estava doente. Sim. Aham. Aí só ficou a mais velha aqui, porque logo ela conheceu o marido dela, que está até hoje. E aí saiu de casa também, né? Aí trabalhava fora, como que vinha me ajudar? E eu fiquei sozinha. Mas ele teve AVC, ele só não andava? Ele conversava ou também não? No começo, não. Aham. Travou a fala também. Depois de 1 ano, ele começou a falar bem. E aí, ele falava bem. Só que essa mão enrolou aqui assim. Sei. E para ele andar, tinha que ser com bengala. E ainda a gente dá uma força para ele, né? Levantar do sofá. Às vezes, ele não levantava. Saía do sofá e ia para a cama. E isso foi os 15 anos passados. Companheirismo. É. Amor, E né? eu sempre tive paciência, né? Às vezes ele falava assim, ai, que sofrimento, quanto que eu estou fazendo você sofrer. Eu falava assim, você não está me fazendo sofrer nada, é a minha obrigação cuidar de você. Aí ele ficava mais animado, sabe? Então, a paciência que eu tive, que eu tenho até hoje, eu acho que eu tenho até hoje com tudo, as coisas não dão certo, primeiro eu paro para pensar por que não está dando certo, né? Falo assim, não, é alguma coisa que Deus está querendo me dizer, né? Então deixa eu ter paciência e vou vencer. No outro dia já passou aquilo, já estou bem, já tô rindo, estou cantando. Ontem eu levantei cantando, eu falei assim, mas uma hora dessa eu sozinha dentro de casa cantando, que bênção melhor. E graças a Deus eu sempre sou assim e Sempre foi assim? sempre fui assim. Sempre rindo, chorar. Eu lembro que eu chorei muito. No dia que ele teve o AVC, eu me desesperei, né? Mas logo passou e falei, eu vou cuidar e seja o que Deus quiser, né? Perdi minha mãe, perdi meu pai, minha irmã, depois ele. E tô aí, feliz da vida, né? Porque o que eu vou fazer? Vou chorar até hoje? E gosto muito de trabalhar. É. Nossa, Eu vejo. se eu ficar sem trabalhar, eu fico doente. E hoje o que você inventa? Então, você viu falar da minha feira? Pois é, conte mais. Eu faço concerto no prédio, né? Mas esses dias eu até parei por causa da coluna, que estava me doendo muito. Aí eu falei, eu vou parar. Mas aí uma fala, você não faz uma barra de calça? Eu falo, faço, só uma barrinha, né? A outra vem, você não costura essa calcinha do filho e tal? Costuro, mas não parei de tudo. Aí faz umas 3 semanas, inventaram lá de fazer uma feira no prédio. Eu pensei assim, falei, vou nessa. Falei, eu sei fazer alguma coisa, eu vou nessa. Eu sei fazer alguma coisa. Já fazia, mas muito pouquinho e meio mal feitinho, assim, sabe? Enrugadinho. Falei, não quero isso. Eu quero uma coisa bem feita. Fui fazer um curso de artesanato de tecido. Aí fiz um jogo americano, fiz um porta-travessa, sabe? Aqueles que levam. Sim, acho o máximo. Isso que vocês levam lá na escola, acho o máximo. E fiz uns panos de prato, assim. Aprendi a caprichar bem, né? E eu mandei brasa. 2 semanas eu trabalhei assim das 7 às 10 da noite. Teve dia de nem almoçar.
e fiz. Olha, depois eu vou te mostrar o vídeo que eu fiz. Aí falei, vou participar da feira. Hoje a minha filha falou assim, mãe, qual foi o saldo da feira? Eu passei para ela, falei, eu fiz R$515 só. Ela falou, mãe, só? Pela primeira vez? Aí sobrou um pouco de coisas. Minha filha ia embora para Joinville, falou, mãe, vou passar aí, vou pegar essas coisas, porque eu pus no grupo o vídeo, todas as mulheres lá querem. Ela já vendeu a metade lá. É mesmo? Eu vi os panos de prato, eu vi no vídeo, lindos. E hoje ela me passou uma mensagem, mãe, uma mulher aqui quer 5 panos de prato de coelhinho. Eu falei, mas que jeito que eu vou mandar para lá? Ué? Para onde? Para Páscoa. Joinville? É. Ué? Mas até domingo. Fazer ainda. Eu vou E fazer. minha filha vai viajar amanhã, né? Dá para mandar por Sedex? por ônibus. Também. É. O negócio é fazer. Daqui horas? Das 7 às... Às 10. Ai. Então, André, a minha vida é assim. Agora eu entrei lá no Supera. Também foi uma coisa que me deu assim, sabe? Aquele... Parece que vem assim do universo, sabe? Uma coisa assim me entra na cabeça. Eu já tinha mandado mensagem umas 2, 3 vezes, mas falei, é muito caro para mim, né? Aí eu falei, eu vou fazer. Por quê? Se eu não pagar isso, eu posso gastar em remédios e ainda não reverter. E entrei. Foi a melhor coisa que eu fiz Que coisa até linda. hoje, né? Então, eu tô feliz lá. Eu falei hoje para Cláudia. Falei, Cláudia, vocês são a minha segunda família, né? Todos me passaram mensagem elogiando minhas coisas. Eu chorei. Eu vi. Eu chorei sei lá, de emoção, né? De saber que às vezes eu me acho tão pequena, um talento tão grande que eu tenho, né? E esse negócio assim de repente brota uma coisa assim na minha cabeça, eu vou em frente, eu faço e dá certo. Que coisa linda. Você fala de família. As pessoas não entendem isso, né? Imagine, eu tenho o Supera Batel já faz mais de 14 anos. E eu tenho o maior prazer de ir lá. Para mim, é uma família. Então, eu digo assim, puxa vida, eu estou aqui, a gente treina o cérebro, a gente sabe que é importante, a gente sabe que é já cientificamente comprovado, que melhora, que é importante a gente fazer esse treinamento. Só que eu falei, mas tá faltando alguma coisa. E aí surgiu exatamente uma voz, veio falar do podcast. E eu falo, não tem nome melhor para esse podcast, que é Conexões Eternas. Quando você chega para mim e me conta toda essa história, e eu dizia assim, mas como essa história a gente tem muita conexão, mas a gente não consegue contar na sala de aula. Não consegue. Eu falei, eu preciso fazer isso. Eu preciso trazer essas histórias para mais pessoas ouvirem, para mais pessoas se conectarem. E aí surgiu o Conexões. E aí, só que tem mais uma coisa que não sabem de você. O que é? Que você conheceu uma pessoa depois. Que você tem um namorado. Eu falei, não. Eu falei, Elza, a gente tem que contar. Não falei? Ai, é verdade. Então, logo que meu marido faleceu, fez 13 anos agora, dia 3 de abril. Falei, eu acho que nunca mais eu vou arrumar outro. Porque eu não vou achar alguém igual ele. Né? E aí minha filha mais nova falou assim, mãe, comece nesses bailes de terceira idade aí para a mãe poder sair de casa, para, né, levantar o astral e tal. Falei, é verdade. Além de fazer meus trabalhinhos, meus artesanatos, eu comecei a ir nos bailes. Mas nada era bom para mim, sabe? Tava gostoso dançar, eu amo dançar, né? E
Às vezes eu falava assim, será que um dia não vai aparecer um galã de cinema aqui? Um príncipe encantado que vai me encantar, né? Mas nada, cada dia que eu ia era a mesma coisa. Cada dia, aqueles velhinhos assim, judiação. Não tomava nem banho para ir no baile, né? E eu falava assim, eu viro a cara para cá e não sinto cheiro de sem banho. E quero é dançar, não quero saber de homem. Aí um dia eu estava em casa, assim, olha bem isso que eu falo para você que vem na minha cabeça. Conte. Eu falei, hoje eu não vou no baile. Sei nem o que eu tinha para fazer. Quando estava dando uns 15 minutos de eu sair, eu falei assim, eu vou. Será que hoje não vai alguém novo lá? Novo, sim, de primeira vez que está indo, né? E fui. E eu sentava do lado de um senhorzinho, até já faleceu. Muito amigo nosso, nossa, muito querido. E 10 anos eu sentei ali, do lado dele. Aí chegou um cara assim... Quando eu vi aquele monte de mulher em volta daquela mesa e um chamava para dançar, o outro tal, e ele parecendo... Eu falo que ele parecia um pavão, assim, com o rabo aberto, e todo mundo admirando, né? Cara novo. Aí o seu Edson falou assim para mim, abre teu olho, hein? Esse cara aí é malandro. Olha o que a mulherada tá fazendo com ele. Eu falei, já vi, já percebi. Não gosto dessas coisas. Ficou. Passamos 2 meses ele indo lá desse jeito e eu nem as horas dava. Nem olhava para ele. Falei, um cara novo, né? Eu, na minha idade, falei, não quero. De repente, um dia ele me chamou para dançar. E eu dancei, não conversei, fiquei séria. Passou uma música, na outra ele veio e me chamou de novo. Aí começamos a conversar. Aí ele me chamou para tomar um café. Passou uma semana, ele me chamou para ir almoçar. E começamos, ali 2 meses nós estávamos namorando. E vai agora, dia 21 de agosto, vai fazer 10 anos que nós estamos juntos. 10 anos. Pensa numa pessoa boa. Que legal. Igual meu marido. Me ajuda em tudo. Não financeiramente, que eu também não preciso. Mas ele faz as coisas para mim dentro de casa. E eu fraturei a perna 2 vezes enquanto estou com ele. Ele, até banho em mim, ele dava. Ele fazia os curativos na minha perna. Ele lavava a roupa, passava, limpava a casa, guardava as roupas tudo no lugarzinho. Cuidou de mim igual um pai, uma mãe. Cuida. Hoje ele veio em casa só para me levar para tomar vacina da gripe. Olha só. Vocês moram juntos? Não. Não. Ele mora na casa dele. Ótimo. Que ele não quer saber de morar em apartamento. E eu não vou lá para casa dele, né? Ele mora lá no Centenário. Lá. Eu já fui lá, a casa muito boa, sabe? Arrumadinha, tem o carro dele. Agora está trabalhando diretão, assim... E... Elzinha, quantos anos ele tem menos que você? Posso perguntar? Pode. Que eu sei. Ele tem 13 anos a menos que eu. Gente, que máximo. Que máximo. E Por ele que homens podem ter mulheres mais novas e mulheres... Achei não pode o ter. máximo. Pode sim. Pode sim. Pode, porque eu falo para ele assim, você não tem vergonha de sair comigo? Ele fala, não. Você, para mim, é uma mulher de 20 anos. E ele falou, eu não troco você por uma de 20 de jeito nenhum. Ele disse que com 17 anos ele quase casou com uma de 32. Não casou porque a mãe não deixou. Ele falou, sempre gostei de mulher mais de idade. E estamos juntos. Que bacana. Cada um no seu lugar, se juntam para passear, para... Todos, a gente conhece tudo ali em São José dos Pinhais, Campo Magro, esses restaurantes aí, a gente sai para almoçar. Olha, eu não tenho o que reclamar. Aí os outros falam assim, nossa, mas você está tão bem com 74 anos. Eu falei, é o amor.
É mesmo. É. Então, eu não acredito que as mulheres falam, não, eu não quero saber. Quer se achar um assim, eu não fui atrás. Falo, não precisa correr atrás, o que é seu vem nas mãos. Nossa, eu gostei disso. Não precisa correr atrás, o seu Vem nas mãos. É. Vou gravar isso. E eu sempre falava assim, né, nas minhas orações. Meu Deus, eu não quero outro homem na minha vida. Mas se for a tua vontade, meu Deus, que me ponha uma pessoa de bom caráter. Não precisa ser rico, não precisa ter grandes coisas, mas que seja um bom caráter, né? Que mais que eu quero da vida? Meus filhos é umas bênçãos. Todos bem encaminhados, todos ganham bem, casaram muito bem. Meu filho é solteiro ainda, mas está trabalhando junto com a minha filha e ele não vai no baile? Não. Eu vou passar ele para você. Ai, ai. O pessoal agora vai querer saber que baile. Ele não vai. Não, tô falando que baile que você conheceu. Eu conheci lá na Sociedade Recreativa. E depois a gente frequentou bastante. Agora a gente já virou assim, marido e mulher, sabe? Então nem em baile vamos mais. Mas tem que ir. Agora tem que ir lá dançar. Pois ele disse que vai terminar esses serviços lá que ele pegou. E ele disse que vai dar um tempo, porque tá com 2 meses que ele tá firme no serviço e não tem tempo para nada. Eu falei, só que você tem que conciliar serviço, casa e família. Porque todo mundo trabalha e cuida da família, cuida né, dos filhos e tudo. Falei, agora você está dedicando puramente ao trabalho. Aí hoje ele falou assim, não, semana que vem você vai me mandar embora daqui. E eu não vou. E assim estamos indo. Que delícia, Elza, que delícia. Amei. Isso motiva a gente, né? Porque realmente chega um momento que você fala assim, você acostuma. Você se envolve em muitas coisas, né? Faz... Então, e as mulheres falam assim, não, quero minha liberdade. Eu falei, é verdade, é boa a liberdade. Mas tem momento que a gente quer um ombro amigo, né? Deitar no colo, fazer um cafuné, né? E dar um passeio junto de mão dada. Que eu e meu marido era assim, sabe? A gente ia na missa de manhã, no domingo, ele com a mão no meu ombro, eu com a mão na cintura dele. Todo mundo ficava olhando, eu com os filhos moços já. Que delícia. E agora essa é a mesma coisa. Então, tá bom 100%? Não é 100%. Mas se a gente for querer tudo 100%... Enjoa. Enjoa. E não acha. Falando, quem sabe? E não acha. Sabe que você foi criado numa casa, numa família, e eu em outra. Né? Os pensamentos não são iguais. E o homem é diferente da mulher. Ele tem o seu modo de ser, a mulher tem o seu modo de ser. Tem que ter entendimento. Né? Um perdoar o outro, né? Certas coisas. Conversar. Essa semana eu chamei ele e falei assim, senta aqui. Ele começou, senta aqui comigo no sofá. Precisamos conversar. Falei, é isso mesmo, precisamos conversar sobre a nossa situação. Você vai ficar trabalhando do jeito que tá ou vai me dar mais atenção? Não, eu tô terminando lá que eu não vejo a hora de vir aqui, não sei o quê. Então tá bom. Você acredita que a comunicação é importante também? Muito. Em primeiro lugar, o diálogo. Concordo. Né? No começo, eu ia falar as coisas para ele, ele falava assim, chega, eu já sei. Eu falei, não, senhor, senta aqui e vai me ouvir agora. É porque senão você não... Você precisa expor, né? O que tá gostando, assim, o que não tá, os dois lados. Eu falei, você tem que saber o que eu quero, como eu tenho que saber o que você quer. Para eu chegar até você e você chegar até mim. Agora, a mulherada de hoje não quer papo, não quer conversa. Qualquer coisinha já mete os pés, manda embora, né?
vai separar. Olha, veja bem, tudo que eu já passei na vida com o marido, arrumei outro, tô junto, tô bem, tô feliz. Que bençãozinha. Que delícia, que delícia. Nossa, podia ficar conversando aqui e aprender. Bom, mas como a gente tá junto, depois eu vou querer aprender mais coisas com você e com a Ilka. Elzinha, estamos chegando ao final do nosso episódio. E aqui a gente tem uma tradição. Um conselho. Se você pudesse dar um único conselho para as pessoas que estão nos ouvindo, qual seria esse conselho? Primeira coisa, paciência, perseverança, entendimento, compreensão, atenção um para o outro. Sem isso, a gente não vive nem com o marido, nem com o filho, nem com os vizinhos, nem com os amigos, nem com os irmãos. Né? Porque eu vejo, na família tem as pessoas que não têm nada disso, não entrosam um com o outro. Agora, eu posso ver o teu defeito, mas eu vou ficar martelando aquele teu defeito? Não, ela é assim, deixa ela assim. Ela está bem assim? Deixa assim, né? Será que eu não tenho defeito? Então, eu espero assim que os outros me entendam. Que quando eu recebo muito elogio, eu fico assim pensando, será que eu mereço tudo isso? Será que eu sou assim mesmo? Tão boazinha para todo mundo? Mas nunca briguei com ninguém. Eu não tenho uma pessoa que diga assim, eu não gosto daquela pessoa. Eu vejo tanta gente falar, né? Eu não converso com fulano, eu não gosto daquele. Para que isso? Somos todos iguais, filhos de Deus, né? Relevar, né? Relevar, ter paciência, gente. O mundo está tão difícil para todo mundo. Para que ficar se mordendo? Né? Você assistiu o Globo Repórter sexta-feira? Ai, você devia ter assistido. Me conte. Sobre a amizade. Coisa mais linda. Vou assistir. E passa no sábado de manhã, né? E eu assisti no sábado de manhã. Mas eu achei tão bom aquilo. Eu falei, por que não é todo mundo assim? Sobre a importância da amizade. Da amizade. Mas foi muito lindo, muito lindo. Que não deixa de ser, não deixa de ser, não. Deve ser, né? O casal ter essa amizade. Porque depois o que fica porque é isso esse aí, companheirismo. A gente passa para os filhos, para os vizinhos, para os amigos, né? Que já pensou você conviver com uma pessoa que não tem isso? Você não tem nem como argumento para chegar nela e falar alguma coisa, né? Verdade. Elzinha, muito obrigada. Vamos, mulheres, nos abrir mais para o mundo. Para o mundo. Vamos nos olhar no espelho, vamos nos amar como a gente é. E assim, dessa forma, pede que vem. Pede acredita. Que vem. Deus ouve a gente. Uma coisa eu te digo, eu sou muito religiosa. Eu acho assim, não importa a religião, mas você tem que pôr em prática. Porque Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Amém. Amém. Isso é o mais importante. Muito obrigada, Elzinha. Obrigada a você por estar aqui com a gente. Como eu sempre digo, eu sou a que mais aprendo aqui. E se você gostou, se você aprendeu algo, assista de novo, porque aqui tem muitas coisas para a gente anotar no caderninho e compartilhe. Leve todas essas histórias para mais pessoas. Vamos aumentar e crescer o nosso canal. Muito obrigada. Continue aqui com a gente. Estamos no Instagram, no Spotify, no YouTube, como Conexões Eternas Podcast. Muito obrigada.